Boa noite. Estamos com um grupo de internacionalistas para dispor a respeito do Tribunal Penal Internacional. O Tribunal Penal Internacional, ele nasce através da evolução da sociedade internacional com o objetivo a uma resposta aos atos e aos responsáveis por atrocidades, evoluindo de forma que hoje é Tribunal Penal Permanente. Teve como precursores as cortes militares criadas após a Segunda Guerra Mundial para julgar crimes de guerra, a exemplo da ad hoc de Nuremberg e das cortes da ex-Iugoslávia e de Ruanda, que constituem realizações efetivas no processo de formação de uma jurisdição penal no plano internacional. O TPI foi criado efetivamente em 2002, 4 anos após a adoção do Estatuto de Roma. As vantagens do TPI é que ele foi criado pelo Tratado de Roma a Corte Penal Internacional, com muitas diferenças em relação aos tribunais anteriores, sendo que ele é autônomo, não vinculado ao Conselho de Segurança e com os mesmos status da Corte Internacional de Justiça de Haia. O Tribunal Penal Internacional é o primeiro órgão internacional de caráter penal permanente com prazo indeterminado e possui atualmente 122 países signatários. Os crimes internacionais devem ser inicialmente combatidos pelos Estados. O tribunal só pode agir após esgotados os recursos internos estatais, ineficiência ou atuação em desconformidade com os compromissos internacionais dos Estados. O tribunal não é órgão da ONU, mas mantém com ela laços de cooperação. O tribunal só possui competência para crimes cometidos após sua instituição. A estrutura organizacional do tribunal é composta pela presidência, juízo de instrução, juízo de julgamento em primeira instância, seção de recursos, gabinete do procurador e secretaria, e além da Assembleia dos Estados. É composto por 18 juízes que possuem um mandato de 9 anos sem direito de recondução, não podendo haver 2 juízes da mesma nacionalidade. Em princípio, o tribunal só pode examinar atos cometidos nos Estados-membros e seus nacionais. Porém, pode atuar contra atos cometidos no território de Estados não-membros e seus nacionais, desde que estes aceitem sua competência. O tribunal segue o princípio da responsabilidade penal individual, ou seja, não julga Estados, somente pessoa física. O Tribunal Penal Internacional age sob o princípio da complementariedade. O princípio consiste na composição dos interesses do Estado junto à Justiça Internacional para a resolução dos casos emblemáticos. Eu vou falar aqui de 4 casos principais. Os crimes que o Tribunal Penal Internacional julga são os crimes de guerra, de agressão, de genocídio e de crimes contra a humanidade. Os crimes contra a humanidade caracterizam-se por tortura, crimes de apartheid, extermínio, homicídio, escravidão, crime sexual, prostituição, esterilização obrigatória, estupro e demais. Característica por desaparecimento de pessoas, deportação de uma população e desaparecimento e tortura. Já os crimes de guerra são os conflitos armados não internacionais, como ocorrentes em Iugoslávia e Ruanda, ou então crimes que não atingem uma população total, são os conflitos que atingem só bens e sociedades civis. A agressão não é definido no Estatuto do Tribunal Penal Internacional, pois não houve nenhum caso ainda sancionado. Os genocídios são os atos cometidos com a intenção de destruir um grupo étnico, religioso ou uma raça. Geralmente aconteceu muito na África, quando teve aquela rivalidade de Hutus versus Tutsis em Ruanda. Podemos falar agora das penas. As penas para esses crimes são prisão por no máximo prisão perpétua, multa e perda de produtos por essas pessoas e bens por essas pessoas que cometeram esses crimes. Tipo, ficar detido, por exemplo, um presidente que extorquiu, roubou, matou, ficar detido os bens e outras coisas mais. Vamos recorrer sobre 2 casos emblemáticos. Em março de 2012, o Tribunal Penal Internacional deu seu primeiro veredito contra o congolês Thomas Lubanga Dilo, culpado por recrutar crianças menores de 15 anos para lutar em conflitos étnicos no Congo. O julgamento entrou para a história como o primeiro dado pelo Tribunal Penal Internacional.
Os 3 juízes explicaram que Lubanga deve ser punido por alistar crianças para lutar no grupo armado do qual ele era presidente. Ele foi condenado a uma pena total de 14 anos de prisão. A sentença foi ditada em julho de 2012. O tribunal ainda não definiu onde Lubanga vai cumprir a pena. Atualmente, ele está encarcerado provisoriamente em um presídio em Haia, na Holanda. O segundo caso é sobre o ex-presidente da Costa do Marfim, Laurent Condé Gbagbo, que está no centro de detenção do tribunal em Haia, desde novembro de 2011. Gbagbo era acusado por cometer crimes contra a humanidade, como estupros e assassinatos em massa, no período pós-eleitoral a partir de novembro de 2010. O caso Costa do Marfim é emblemático para o Tribunal Penal por 2 motivos. O primeiro é político. É a primeira vez que um ex-chefe de Estado é preso pela corte. O segundo motivo é mais importante para o fortalecimento do tribunal. É a primeira vez que a corte julga, por iniciativa própria, crimes cometidos em um país que não é signatário do Estatuto de Roma, que criou o TPI.